Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula de matemática arretada do canal Detonando Exatas. E vamos dar continuidade ao assunto unidades de medida, falando um pouquinho sobre volume. Se você viu já os outros vídeos, você percebeu que eu já falei sobre a distância, sobre a massa e sobre a área. Está faltando o tempo, que eu vou abordar depois, e está faltando o volume, que eu vou falar agora. Sendo que não existe só essas unidades de medida, existe também a unidade de medida chamada capacidade, que a unidade padrão vai ser o litro, que eu também vou fazer uma videoaula depois. Então vamos lá, falei sobre distância, massa, área e hoje é volume. Volume, assim como as outras unidades de medida abordadas, ela tem uma unidade padrão, e a unidade padrão é o metro cúbico. E o metro cúbico ele vai ter múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são aquelas unidades maiores que o metro cúbico. E os submúltiplos vão ser aquelas unidades que são menores ao metro cúbico. Perceba que o quilômetro cúbico será a minha maior unidade e o milímetro cúbico vai ser minha menor unidade. E por que o metro cúbico é o padrão? Dá para perceber, né? Visivelmente, porque ele está no meio. Ele não é o maior e ele não é o menor, ele é o mediano. Fora isso, outra curiosidade aqui, ó, é o expoente, né? No volume, o expoente é o 3. E a gente vai ver isso aí, o que esse 3 vai influenciar, mas eu acho que você já tem mais ou menos uma noção se você assistiu a aula de área e a aula de distância. Mas fora isso, é a mesma coisa. Quando eu caminho de uma unidade maior para uma menor, eu multiplico. Quando eu vou de uma unidade menor para uma maior, eu divido. E a minha unidade maior sempre vai estar à esquerda do meu referencial. Se, no nosso caso aqui, o referencial é o metro cúbico, as minhas unidades maiores vão ser o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico. Por quê? Porque eles estão à esquerda do metro cúbico. E os submúltiplos vão ser as minhas unidades menores, porque eles estão à direita do metro cúbico. Então, bem simples. Se eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico. E se eu for da direita para a esquerda, eu divido. E a direita é os meus submúltiplos e a esquerda é os meus múltiplos. E eu tenho que multiplicar ou dividir por quanto? Vamos lá. Se da esquerda para a direita eu multiplico, então vamos lá. Eu tenho que saber por quanto é que eu vou multiplicar. Se a unidade está elevada a 3 e o meu fator de conversão, a base, é potências de base 10, o meu fator de conversão são potências de base 10, se está elevado a 3, vai ser 10 a terceira. Então, cada casa que eu andar da esquerda para a direita, eu multiplico por 10 a terceira. E cada casa que eu caminhar da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10 a terceira. Então, não tem como errar a questão de volume, área ou distância. É só você olhar a unidade que eu estou trabalhando. Tem que olhar o expoente da minha unidade. Se for 1, vai ser por 10. Se tiver ao quadrado, vai ser por 100. E se tiver ao cubo, que é o nosso caso aqui, metro cúbico, por exemplo, eu vou multiplicar ou dividir por 10 a terceira potência. Vamos ver aqui os exemplos para ficar mais claro. Eu quero saber quanto equivale 0,027 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Eu já localizei o metro cúbico e já localizei meus centímetros cúbicos. Aí eu vou caminhar. No caso aqui eu estou indo da esquerda para a direita, eu percorri duas casas decimais. Então para cada casa decimal eu multiplico por 10 a terceira. Então como é que ficou? Ficou 0,027 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira. Produto de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então ficou 0,027 vezes 10 a sexta, sendo que o 0,027 é a mesma coisa que 27 milésimos, que é a mesma coisa que 27 vezes 10 a menos 3. Uso de novo a propriedade da potência e o resultado vai me dar 27 vezes 10 a terceira, que é igual a 27.000 centímetros cúbicos. Segundo exemplo aqui, eu quero saber quanto equivale 0,208 centímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Como são unidades bem próximas, eu vou andar somente uma casa decimal, mas eu fui da esquerda para a direita, então vou multiplicar por 10 a terceira. Eu repito toda a minha expressão, né? 0,208 vezes 10 a terceira. 208 é 208 sobre 1.000. Esse 1.000 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então ficou 208 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a terceira. Produto de mesma base, né? Propriedade da potência. Repete a base, somos expoentes. Menos 3 mais 3 é igual a 0. E todo número elevado a 0 é igual a 1, que é a outra propriedade da potência. Então ficou 208 vezes 1, que é igual a 208 milímetros cúbicos. Ou seja, 0,208 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 208 milímetros cúbicos. E por fim, nosso último exemplo, né? Eu quero saber quanto equivale 100 bilhões de milímetros cúbicos em hectômetros cúbicos. Eu vou andar quantas casas? 1, 2,
3, 4, 5 casas decimais. E eu fui da direita para a esquerda. Então perceba que eu vou ter que dividir, né? Então, cada casa que eu andei, eu vou dividir por 10 a terceira. Eu andei quantas casas? Eu andei 5 casas decimais. Então, eu repito o número. 100 bilhões é 10 elevado a 11 dividido por 10 elevado a 15. Esse 10 elevado a 15 está positivo, passo para o outro lado negativo, usando a propriedade da potência, né? Eu vou chegar à conclusão de 1 vezes 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 0,001 hectômetros cúbicos. Beleza? Tinha uma outra maneira de fazer também essa mesma questão. Para cada casa que eu andasse, eu cortava 3 zeros, porque eu não vou dividir por 1000, então é só cortar os 3 zeros. Andei mais uma casa, corto os 3 zeros. Andei mais uma casa, corto os 3 zeros. Então ficou 100, né? Mas eu não cheguei onde eu queria, que eu quero saber o hectômetro. Então eu vou ter que andar mais 2 casas decimais, porque o objetivo é andar 5 casas decimais. Então eu vou pegar esse 100 e vou dividir por 10 a sexta, porque aqueles outros 10 a terceira, do metro cúbico até o milímetro cúbico, eu já utilizei. Então eu vou dividir só por 10 a sexta. Então ficou 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 6. Produto de mesma base, somos expoentes, ficou 10 a menos 4, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4, já que 1 é o elemento neutro da multiplicação, então eu não sou obrigado a colocá-lo. Mas eu coloquei aqui para a gente entender melhor, porque a resposta deu 0,01 hectômetros cúbicos. Então se você gostou, dá um like aí, pessoal, bons estudos, valeu, até mais.